Caro amigo do Instituto Plínio Correia de Oliveira, acabo de ler o programa da Aliança pelo Brasil, o novo partido criado pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 21 de novembro. Este programa é provavelmente o melhor programa partidário que esse país já viu. Meu nome é Frederico Viotti e este é o canal do Instituto Plínio Correia de Oliveira. Inscreva-se neste canal para fazer parte deste grupo de pessoas que mais proximamente estão preocupadas com o futuro do Brasil. São pessoas como você e eu que não podemos ficar simplesmente sentados enquanto a história passa ao nosso lado. Há dois tipos de pessoas: aqueles que fazem a história e aqueles que sofrem a história. Se nós queremos atuar na opinião pública, se nós queremos mudar o país, nós devemos nos articular, nós devemos fazer um movimento de opinião pública que possa pesar nos rumos da história. Para essa finalidade existe esse canal. Não custa absolutamente nada, não leva tempo nenhum apertar o botão de inscrição e ativar o sininho. Sobre o programa da Aliança pelo Brasil, nós vamos ler aqui neste vídeo algumas partes essenciais. Ele está disponível na internet, é fácil de encontrá-lo, e a pessoa poderá ler o manifesto, porque é um programa manifesto, poderá ler na íntegra. A imprensa, naturalmente, não gostou do programa. Nós vamos pegar aqui algumas repercussões da imprensa de origem de matiz esquerdista, socialista, que no fundo diz que é um absurdo que esse programa tenha saído na época em que nós vivemos. Para eles, o mundo deveria ter caminhado para a República Universal. Há aqui vários vídeos sobre esse tema neste canal, mas além da República Universal, eles queriam que o mundo caminhasse na linha do socialismo. Uma República Universal socialista era a meta que esses veículos de imprensa tinham, ou explicitamente ou implicitamente. E, entretanto, o mundo não caminhou para a esquerda como eles gostariam. Pelo contrário, apesar das instabilidades que a esquerda tem trazido para vários países, sobretudo aqui na América Latina, o que tem acontecido é um despertar da opinião pública que começa a se afastar dos mitos mais caros para a esquerda. Entre esses mitos, o mito do igualitarismo, no fundo de todo esquerdista e no fundo inclusive daqueles que querem combater a esquerda pelas razões erradas, está sempre o mesmo problema, que é o problema do igualitarismo, uma visão errada da natureza humana que não aceita a desigualdade social, desde que ela seja naturalmente harmônica, proporcional, justa, como ensina a doutrina social da Igreja. Entretanto, a desigualdade social é um bem e na mentalidade dessas pessoas ela é um mal, e por isso eles defendem ou o socialismo ou outras doutrinas que no fundo, apesar de não se dizerem socialistas, levam para o mesmo fim. Esse manifesto da Aliança pelo Brasil, entretanto, nos traz uma espécie de lufada de ar para o Brasil. Ele é bastante claro, ele é bastante objetivo, ele tem 6 páginas, portanto não é muito grande. E com isso que está aqui, o Brasil pode de fato se tornar uma das primeiras nações do mundo. Não apenas e não principalmente no aspecto econômico, mas sobretudo enquanto qualidade moral de uma nação. Isso é o que é de mais importante nesse manifesto. Nós precisaríamos ver se as pessoas que entrarem nesse programa ou nesse partido estarão à altura dessas ideias. É preciso que elas não apenas cumpram o que está nesse programa, mas que elas vivam o que aqui se defende. Porque se elas não viverem isso, tudo o que elas fizerem vai ser da boca para fora. Vamos ver agora alguns aspectos deste programa. O programa é dividido em 5 pontos principais. O respeito a Deus e a religião já é o primeiro ponto. O respeito à memória, à identidade e à cultura do povo brasileiro é o segundo ponto. O terceiro, defesa da vida, da legítima defesa da família e da infância. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, garantia da ordem, da representação política e da segurança. E por fim, o quinto ponto, defesa do livre mercado, da propriedade privada e do trabalho. Eu tenho aqui o programa, está todo sublinhado, são 6 páginas, que eu analisei com calma, com atenção, para poder fazer esse vídeo. Nos recortes de jornais que eu trouxe, as informações são muito parcas, elas são muito superficiais, eles tratam apenas os pontos que eles não gostam
no geral é sempre assim, eles pegam os pontos, tiram do contexto e fazem uma espécie de exagero para dizer como querendo dizer que o programa seria aquilo que eles estão retratando no jornal. O programa é muito mais do que isso. Ele poderia ser resumido talvez numa trilogia que eu acho que boa parte dos que estão aqui me ouvindo conhecem, que é Tradição, Família e Propriedade. O mais importante aqui, inclusive, não me parece tanto saber o que um novo partido está pensando ou não pensando. Isso é importante, é por isso, aliás, que nós estamos vendo esse vídeo. Mas perceber que esse programa é um reflexo de uma opinião pública. O que se passa no Brasil, de forma mais clara talvez do que em qualquer outro país do mundo, é que há uma opinião pública bastante numerosa, bastante coerente, que quer a defesa desses valores, que tem saudades dessa ordem que existia e que esse processo de descristianização da sociedade foi quebrando. Há uma saudade da ordem que está na base desse despertar da opinião pública. Há um ano atrás, mais ou menos, este canal publicou um vídeo de que em determinado momento esse processo de descristianização, que era uma espécie de Titanic que parecia invencível, esbarrou no iceberg de uma reação conservadora. Essa reação conservadora hoje fica cada vez mais clara. Não propriamente porque existe um partido político. Não é o partido político que move a opinião pública. É a opinião pública que cria as condições para que exista um partido político. E esta opinião pública do Brasil, ela foi profundamente marcada pelas atividades, pelas campanhas da Tradição, Família e Propriedade, que foi a instituição que o professor Plínio Correia de Oliveira fundou na década de 60, impedindo a reforma agrária socialista e confiscatória já desde a época do Jango e desde a década de 60, todas as décadas, combatendo cada vez que aparecia um desses temas que hoje esse programa é contrário, a TFP, o Instituto Plínio Correia de Oliveira, estava nas ruas. Seja a propriedade privada, seja a ideologia de gênero, casamento homossexual, a livre iniciativa, tantos outros temas como a defesa da família. Tudo isso foi feito por causa desses princípios que hoje cada vez estão mais claros e mais vivos nessa opinião pública. Este é o ponto que me parece principal que nós devemos ter presente. O que nós estamos vendo no Brasil é uma consequência de décadas de campanhas e de lutas contra o progressismo católico. O Dr. Plínio começou na década de 30 com o livro Em Defesa da Ação Católica, combatendo já o progressismo dessa dita esquerda católica, que de católica tem cada vez menos e de esquerda tem cada vez mais, porque eles são socialistas, muito mais do que são católicos, mas que eles se apresentam como se fossem católicos. Há alguns dias atrás mesmo, um grupo de rapazes no Rio de Janeiro foi atacado por pessoas que diziam que estavam fazendo uma missa, entre várias aspas, uma missa afro, como se fosse possível misturar a liturgia católica com uma liturgia que não é católica. Aqui há um vídeo, talvez seja o vídeo anterior a esse, ou 2 vídeos atrás, que trata sobre isso com imagens e mostra exatamente o que aconteceu. Mas vamos entrar aqui neste programa. Ele começa fazendo uma retrospectiva do que tem acontecido no Brasil, como no fundo a esquerda foi desrespeitando a vontade do povo brasileiro. Eles citam já 2005 com o Estatuto do Desarmamento e que o desarmamento perdeu. Entretanto, o governo petista do Lula impôs o desarmamento à nossa população. Depois das manifestações de rua, 2013, 14, 15 e 16, e que foram mostrando cada vez mais um país cansado do socialismo. Não apenas cansado do socialismo, eles usam uma expressão que o Dr. Plínio cunhou e que está muito presente naquilo que o Instituto costuma também sempre defender, que há um divórcio entre o Estado e a nação, que há um Brasil real e profundo que não estava sendo atendido pelo Brasil de superfície, que é esse Brasil dos burocratas, esse Brasil da mídia. Vejam o que diz o artigo, esse manifesto do Brasil, da Aliança pelo Brasil. Que o Brasil estava cansado, sufocado pelo jugo espúrio dos conchavos e das negociatas, diante do qual não havia qualquer espaço para a voz do Brasil real e profundo. E depois, convicta disso, porque é o caminho que a providência divina vem sucessivamente atestando e que o povo repetidamente aponta, a Aliança pelo Brasil apresenta o seu programa sobre as seguintes bases e objetivos.
Vejam que interessante, porque é o caminho que a providência divina veio sucessivamente atestando. Isso não é só inédito em um partido político, é entender profundamente o que é um país, o que é uma nação. Uma nação tem uma vocação. Dr. Plínio, aliás, tem vários textos e vídeos, áudios de reuniões em que ele fala sobre a vocação do Brasil. Nada mais importante para quem deseja o bem de um país seguir aquilo que a divina providência indica como os rumos que ela deseja para o país que nós defendemos, que nós também queremos, porque nós queremos o nosso Brasil de volta. O nosso Brasil cuja bandeira não é vermelha, mas verde e amarela. Então o primeiro ponto começa com respeito a Deus e a religião, que é o ponto mais importante. Bom, aqui também é preciso saber se eles vão colocar isso em prática. Esse é um manifesto, é um programa que os deputados, os senadores, o presidente, todos eles assinam, porque é aquilo que eles dizem que desejam fazer. O importante não é apenas dizer que desejam fazer isso, é preciso colocar isso em prática, é preciso viver isso. Vejam que interessante. Contra fatos não há argumentos. O primeiro ato oficial celebrado em terras brasileiras foi uma missa. O primeiro nome que nos foi atribuído, Terra de Santa Cruz. O primeiro processo de nossa alfabetização primária esteve a cargo de ordens religiosas. Até hoje são as devoções e os cultos populares que em todas as regiões dão vida, forma e cor ao povo brasileiro. Nada mais verdadeiro, e é uma frase, aliás, que o Instituto sempre usa, está em nossos manifestos há décadas, e o Dr. Plínio usava muito isso, sempre lembrando qual foi o primeiro ato oficial de nosso país, qual foi o nosso primeiro nome. Tudo isso daqui é algo muito alvissareiro, porque mostra uma mudança profunda da opinião pública e que faz com que a política seja levada para esse aspecto. O partido reconhece especialmente os valores objetivos da verdade, da justiça, da liberdade responsável e da lei natural como norteadores de sua ação pública. Valores objetivos da verdade. Isso é propriamente a negação de todo o relativismo, dessa falsa modernidade que se impõe através da esquerda. Muito bem colocado. Ao contrário, reconhecendo a justa autonomia da ordem política e da ordem religiosa que a precede, o partido propõe o desenvolvimento de uma sadia cooperação entre as duas esferas. O EI continua, depois respeito à memória, à identidade e à cultura do povo, que se deve fazer a defesa dos heróis nacionais, dos verdadeiros heróis, não do comunismo, pelo contrário, a restauração da cultura envolve ainda o reconhecimento a tudo de bom que herdamos de outras nações, a exemplo das tradições lusitanas e hispânicas, do direito romano, da filosofia grega, da moral judaico-cristã, e ainda aquilo que o Brasil pode aprender no presente com outros povos, com adaptação à nossa realidade e aos nossos valores. Como diz São Paulo, examinai todas as coisas, ficai com o que é bom. Aqui tira de lado todo esse falso nacionalismo tacanho que existe, que infelizmente também existe entre alguns conservadores, de achar que o Brasil é o suprassumo, que as outras nações são todas ruins. É preciso saber aproveitar o que é de bom em todos os povos. Mais um outro ponto muito defensável e muito elogiável desse programa. Depois a defesa da vida, da legítima defesa da família e da infância, o ponto 3. A Aliança pelo Brasil repudia o aborto sob todas as suas formas e lutará contra qualquer iniciativa de promoção do aborto e da cultura da morte em nosso país. Bom, aí vai dizendo outras coisas, o vídeo está ficando longo, eu vou fazer um resumo. Depois a Aliança pelo Brasil defenderá também o valor da maternidade como um dos fundamentos da sociedade. É interessante que diz muito claramente que o aborto não é uma saúde pública, pelo contrário, o aborto é um assassinato. Onde ele penetra, ocorre a destruição de todo o edifício moral e jurídico sustentador do Estado. De fato, se nós não defendemos a vida do indefeso que está no ventre materno, não há nenhum outro direito que não possa ser arrancado de nossa Constituição. Pois a proteção da infância contra a ideologia de gênero, contra a erotização e assim por diante. O ponto 4 é um elogio às Forças Armadas e à polícia, que são aqueles que arriscam a vida para defender a sociedade. E nós temos com eles uma dívida de garantia. Além disso, é preciso diminuir a burocracia do Estado, a extinção de órgãos burocráticos como conselhos, comitês, grupos de trabalho, comissões ou coletivos. Tudo isso foi o que o PT inflou no Estado. Depois, a combate à corrupção, ao narcotráfico e ao terrorismo.
E o último ponto, defesa do livre mercado, da propriedade privada e do trabalho. Eles defendem aqui um princípio da doutrina social católica, que é o princípio da subsidiariedade. Aquilo que uma instância inferior, como a família, faz por si, o município não deve entrar. Aquilo que o município faz por si, o Estado não deve entrar. E aquilo que o Estado é capaz de gerir por si mesmo, a União, que é o governo federal, não deve entrar. Isso é o princípio básico de uma sociedade orgânica que vive de si, vive de dentro, não depende de um fluxo externo como é o Estado querendo impor desde cima aquilo que ela deve fazer. Cada boca que vem ao mundo, já dizem, qualquer pessoa no interior do Brasil, qualquer um dos, entre aspas, caipiras do nosso país, já sabe disso. Cada boca que vem ao mundo vem com duas mãos. A capacidade de produzir do homem é muito maior do que as suas necessidades. Nós devemos dar a ele a liberdade de iniciativa para que ele possa produzir sem depender do município, sem depender do Estado, sem depender da União, mas recebendo ajuda subsidiariamente para aquilo que ele precisa. Está muito bem colocado. Outro ponto importante que é preciso colocar aqui também: a Aliança pelo Brasil entende que a liberdade econômica não se contrapõe à existência da moral, mesmo porque apenas um povo moral é capaz de agir decentemente em suas relações comerciais, com honestidade, boa-fé e confiança. Esse é um ponto importante, que passa por cima desse liberalismo tacanho, desse liberalismo que no fundo é filosófico e não econômico, que quer chegar inclusive dentro da moral. É por isso que nos Estados Unidos a palavra liberal significa esquerdista, porque eles colocam uma espécie de autonomia da moral em relação a tudo. E por isso caem depois na ideologia de gênero, no aborto e uma série de outras coisas, embora alguns deles também defendam a livre iniciativa. Esse programa, ele mostra que não é possível um progresso verdadeiro que abstraia ou que fuja da moral. A economia tem a sua liberdade, mas o homem deve ser regido por princípios morais, como o princípio da honestidade, porque sem isso, nem sequer a economia vai para frente. Dizia Nosso Senhor, está nos Evangelhos: procurai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Se o homem não procura primeiro a moral, não procura primeiro a justiça de Deus, todo o resto vai desandar, ainda que aparentemente possa estar indo bem. Conclusão: a Aliança pelo Brasil está convicta de que, com base nesses princípios, conseguirá capitanear um projeto de restauração nacional que elevará o Brasil no contexto das nações e recuperará o orgulho do povo brasileiro pelo seu país, devolvendo-lhe o poder sobre os seus representantes e gerando uma nação próspera, consciente de si mesma, resolvida com a sua identidade, atenta à sua herança, à sua memória e aos seus valores fundamentais, pronta para enfrentar o futuro grandioso para o qual foi chamada. Novamente, um chamado que há para o Brasil, dado pela divina providência, para que o Brasil possa cumprir a sua missão histórica. Se der tempo, e se nós conseguirmos o vídeo, nós vamos colocar aqui no final deste vídeo um link ou um trecho no vídeo do Dr. Plínio comentando o Cristo Redentor, comentando também a missão histórica do Brasil. Depois saíram muitos artigos na imprensa, eu recolhi vários, de articulistas dizendo que é um absurdo, que são valores reacionários, que é a vontade de sair matando o pobre e coisas desse tipo, porque é a única coisa que eles olham, né? E matérias assim que não vale muito a pena agora ler, inclusive porque o vídeo já está muito longo, já estamos com quase 20 minutos de vídeo, então nós paramos por aqui. Me pareceu que era importante, logo agora que saiu esse manifesto da Aliança pelo Brasil, fazemos alguns comentários e colocarmos alguns trechos. O importante, relembrando, é que isso que está aqui seja de fato cumprido. É muito fácil, às vezes, a pessoa fazer um manifesto com palavras muito bonitas, com intenções muito nobres. Entretanto, é preciso colocar essas intenções na prática. Nós estamos de olho nisso e cabe a cada um de nós pedir e cobrar dos nossos representantes, daqueles que assinarem esse programa, que cumpram esses princípios. Esses princípios cumpridos, nós temos um grande passo dado para que o Brasil possa, de fato, ser a nação que ele foi chamado a ser pela divina providência. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima. Nosso país é um país cordato, um país que ama a mansidão, um país cuja história tem fugido às lutas
Mas se algum dia alguém de nós se aproximar e disser: és ainda tu, o Brasil cristão, não aceitas a pressão que se quer fazer contra ti, eu tenho certeza que esta nação responderá com uma força que ainda ninguém lhe conhece, mas que está nascendo nos tormentos do momento atual. Responderá ego sum, e todos os agitadores serão obrigados a se prostrar, e os agitadores cairão por terra, porque conhecerão isto que existe, entre outras coisas, de autenticamente novo no Brasil novo. É a decisão de progredir fiel a si mesmo e fiel à tradição cristã, fiel à família e à propriedade, e de lutar com uma força que impressionará o mundo contra quem quer que imagine que sua mansidão é moleza e que contra ele pressões possam trazer resultados.